Fala galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Pedro Atácio. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso MovaCast, episódio de número 4. Como eu falei no nosso último episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os moravianos, que é um movimento de muitos anos atrás, que o Mova se inspira, que o Mova caminha seguindo esses passos também, que é de oração e de missões. E hoje para falar sobre os moravianos, eu tô aqui junto com o Luiz. Dá um salve pra galera, Luiz. Fala galera, tudo bem com vocês? E juntamente também comigo e com o Luiz aqui, tá o André mais uma vez, e ele vai estar dando um enredo aí pra gente da história dos moravianos. E aí, gente, tudo bem? André falando aqui. Primeiro, assim, né, a semelhança que a gente buscou do Mova com os moravianos, por admirar muito essa história e desejar muito essa história. Pra gente ter uma noção, foi um movimento missionário que enviava mais de 25% dos seus missionários para o campo. Sim. E a composição desses missionários que iam para o campo eram sapateiros, donas de casa, Pessoa simples. pessoas simples. Então não era uma coisa muito preparada, os teólogos, a galera bem instruída que nasceram, né, e estudaram para isso, que pregavam e que estavam nas igrejas, não, era a galera que era discipulada no cotidiano, que viviam dentro de uma comunidade e que eram enviadas para os quatro cantos da terra. E eles compreendiam, assim como as missões modernas, que todo cristão necessariamente era um missionário. Então, tudo que eles faziam apontava para a missão, tanto quando eles estavam na comunidade, quanto quando eles eram enviados. Então, a galera que estava dentro da comunidade estava em missão, a galera que estava fazendo vaso, ou que estava fazendo sapato, que estava cozinhando, eles compreendiam que isso era uma missão, mas que isso era uma preparação também para que eles fossem e servissem outros povos, né? E a galera vai dizer que essa galera foram os pais das missões modernas. Foram os primeiros Foram os missionários. primeiros. Então, assim, Legal. não existia missão igual a gente conhece hoje, Transcultural. transcultural, antes dos moravianos. Isso é muito louco, né? Legal. E aí tem um cordeiro, a gente vai contar a história do cordeirinho, que inclusive é o Isso é cordeirinho do importante. Mova, Isso é importante. né, que é uma frase que alguns missionários soltam lá, a gente vai contar essa história também. Sim, Acho que é legal a gente começar falando como nasce esse movimento, né? sim. No século XIV, alguns seguidores de John Hus, a galera que conhece aqui sobre Reforma Protestante, ou que não conhece, eu vou tentar dar uma introdução sobre quem é esse cara. Ele é um pré-reformador. Então ele veio antes de Martinho Lutero, dentro da Igreja Católica, e esse cara, ele inicia movimentos de reforma para a Igreja Católica. O que seria essa reforma? Só pra gente entender. Quase os mesmos pontos que Martinho Lutero. Uhum. Então, Martinho Lutero levanta 95 teses, mas ele já pega meio que uma rabeira do próprio John Hus, que 100 anos antes trabalhou pela reforma, mas ele não conseguiu concluir ela. Sim. Então, assim, ele foi perseguido e morto. Assim como todo o movimento dele foi perseguido e morto, ou disperso por toda a Europa. Então, você imagina, o cara ele era um discipulador, ele era um monge antigo, e ele começou a perceber que, por exemplo, idolatria era uma coisa que não correspondia à palavra de Deus. Ele começa a perceber que existia uma necessidade de que a Bíblia fosse escrita no idioma nativo para que eles compreendessem. E todo movimento reformado nasce do desejo de que existisse uma Bíblia em cada casa. Nossa. E antes isso não existia dessa forma. A Bíblia estava em poder do clero, na igreja. Igreja Católica Igreja que tinha o Católica domínio só. Tinha o domínio só. E o culto era em latim, mano. Então, quase Você ninguém imagina um alemão compreendia. chegando, né? No caso de John Hus, Uhum. ele estava na região da Morávia mesmo, lá na República Tcheca hoje. Sim. E esse cara, ele ia pro culto, junto com uma galera, ele era um homem instruído, mas os camponeses não conseguiam compreender a palavra. A autoridade da igreja, que sobrepunha a autoridade da própria Bíblia, as indulgências, né, naquele período de 100, 200 anos, do ano 400 ao ano 600, a Igreja Católica carregava o desejo de construir a Santa Sé, que é a igreja do Vaticano lá, aquela igreja gigantesca. Sim, sim. Então todas as arrecadações e todo o dinheiro que era acumulado ali era para a construção desse grande templo lá na Itália, no Vaticano no caso. E para conseguir essa grana, a igreja se corrompe muito, cara. Eles começam a vender indulgências, um monte de apetrechos, salvação. Olha, se você quiser salvar o teu cunhado que morreu, você vai entregar uma oferta e o teu cunhado vai ser retirado do purgatório. Inferno, Do purgatório. Sim.
E aí isso acontece, cara, durante 200 anos na igreja. Aí John Hus é o primeiro a se opor a isso que a gente tem conhecimento, né? Tiveram outros antes ainda. Só que o John Hus, assim como seus seguidores, ele foi morto pela Igreja Católica e ele inclusive entrega uma profecia de que 100 anos depois dele viria alguém que completaria essa... Vira um cisne, né? Ele, Legal. Hus é pato, né, Sim. no idioma dele. Então ele fala assim, vocês estão matando um pato, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne. E exatamente 100 anos depois, 1517, a reforma protestante é concluída por Martinho Lutero, que era o cisne da profecia de John Hus. E nasce o movimento protestante aí. Só que essa perseguição contra os hussitas, né, que era a galera que seguia John Hus, espalha hussitas pela Europa inteira, inclusive dentro da Morávia, a região da República Tcheca hoje. E acontece que naquele ambiente hostil, algumas guerras acontecem no entorno da região da República Tcheca. E muitos refugiados procuram a República Tcheca ou a Morávia como um abrigo seguro. E sendo um missionário, existindo um missionário dentro daquela região que amava anteriormente os ensinamentos de John Hus, que tinha uma vila muito grande, um homem chamado Conde Zinzendorf começa a receber esses refugiados na sua vila. E é uma galera que vem, assim, a gente imagina 30, 40 pessoas, não, eram milhares de pessoas. Sim. E esse cara, ele abre mão do seu grande terreno naquela região e ele começa a construir casas para esses refugiados. E eles começam a morar em vilas, uma única vila, liderada pelo Conde Zinzendorf, e essa vila começa a ser discipulada pelo Conde Zinzendorf. Só que existiam muitas diferenças. Você imagina, tava ali os hussitas, alguns hussitas, mas também tinham batistas já. Já tinham, agora nesse momento da história, já tinham os presbiterianos. Tudo uma salada mista. Uma salada mista. Aí os caras, mano, batiza criança ou batiza adulto. Sim. E aquela treta começou a acontecer dentro da comunidade deles. Divisões, mesmo que a maior parte deles fossem protestante. O protestantismo explodiu no período do Conde Zinzendorf. E essa galera, então, começou a chegar e a se separar nesses guetos, de acordo com a sua própria igreja. E um ia na porta da casa do outro, da casa do outro, da igreja do outro, no momento de culto, para arrumar confusão. Uma grande divisão estabelecida no meio daquela vila. O Conde Zinzendorf, aqui em 13 de agosto de 1727, ele reúne toda essa galera e ele faz uma pregação sobre unidade. E ele fala uma coisa muito legal, que eu acho que o coração do Mova tá muito nisso. Sim. Que cara, não importa se você é um presbiteriano, se você é um batista, assembleiano, se você é um assembleano, a gente tem uma unidade na fé em algumas coisas que a gente precisa olhar para elas. É verdade. Então, assim, não importa se você é calvinista, se você é arminiano, esse debate era muito vivo naquela época. Se você compreende que a salvação vem somente pela fé, ou se ela vem mediante ao trabalho. Ele começa a explicar isso e ele fala, existem algumas coisas que são fundamentos para a nossa fé. E ele pega o livro de Efésios e ele prega sobre o livro de Efésios, falando sobre a unidade da fé, que há um só Deus, há um só caminho, que é Cristo Jesus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Tá lá em Efésios no capítulo 2 e 3. E aí essa galera absorve essa pregação, só que de repente, esses de repentes de Deus são muito loucos, né? De repente o Espírito cai sobre aquele lugar e aquela galera é cheia do Espírito Santo. E eles começam espontaneamente uma vigília de oração. Nessa ilha do Conde. Nessa comunidade, não era uma ilha. Era uma vila. Um vilarejo, né? Um vilarejo. Certo. Dentro desse vilarejo, o Espírito Santo desce. Todas as placas caem, Pedro. Então isso é muito louco, porque quando o Espírito encontra na igreja unidade, não tem mais placa, cara. É todo mundo filho de Deus, cara. Todas as placas caíram, mano. Não tinha mais batista, não tinha mais presbiteriano. Agora todo mundo era filho de Deus, mano. Era o corpo. Era o corpo de Cristo funcionando. E o Espírito desceu com tanta força que essa galera, de maneira orgânica, começaram a se organizar em turnos. E o culto que começou em 13 de agosto de 1727,
ele terminou dia 13 de agosto de 1827. Foram 100 anos De vigília. sem interrupção nenhuma, Meu Deus, hein? dia e noite, a galera pregando, orando e sendo enviado. Imagina. E será que chegava mais pessoas nesse lugar? Ou Não foi só com aquela Foi galera? só com aquela galera, que era uma quantidade muito grande de Meu gente. Deus, hein? E essa galera, eu fico imaginando, tipo, os filhos que nasceram em um ambiente de avivamento e não conheceram nada fora disso. Exato. São 100 anos. Né? O cara que nasceu com 40 anos de avivamento, ele viveu até os 60 dentro de um avivamento. A vida toda, né? Praticamente ali. E aí esse avivamento, ele começa com uma vigília de oração, um movimento de oração, que se organiza em 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e no envio de missionários. Então eles começam a compreender a escritura, a fazer devocionais diários, a cantar músicas diariamente. E tanto esses devocionais quanto essas músicas apontavam pelo desejo de que Cristo fosse revelado a todas as nações. Uhum. Só que eles perceberam que o fato deles orarem, o fato deles buscarem o Senhor com tanta intensidade, começou a trazer para o coração deles como se eles fossem impelidos a irem para o campo missionário para anunciar a palavra de Deus. Eles leram 1 Pedro capítulo 3 em um dos devocionais que fala que como que a gente deve viver uma vez que o dia do Senhor está chegando. Aguardando e apressando. Nossa. Aguardando e apressando, meu Deus. Amando, né? Aguardando com ardente expectativa no seu coração, mas apressando com o anúncio do evangelho. E muito louco, porque quando eles compreendem isso, eles não arrumam uma desculpa para permanecerem dentro do lugar confortável que eles estavam, mas eles começam a sair para que Cristo, o retorno glorioso de Cristo, fosse apressado de alguma forma. E aí a faxineira, irmão, pegou a Bíblia e saiu. Aí o sapateiro pegou a Bíblia e saiu. E essa galera começou a tomar o mundo em missões. Então acredita-se que, por exemplo, o evangelho na Ásia foi alcançado em 1700 e pouco, um pouquinho depois do que começou o avivamento, porque, muito provavelmente, quem pisou naquela terra primeiro foi um moraviano. Alguém que aprendeu do Senhor em uma vigília de oração, em um avivamento, que o evangelho não é juntar pessoas dentro de um lugar. É espalhar, né? É espalhar pessoas por todos os lugares do mundo, anunciando o glorioso evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus. Quando você falava aqui, eu vi a importância da reforma nisso, né? Porque, como você falou, a mensagem ali, a Bíblia, depois o Luiz pode falar um pouquinho também sobre isso, sobre essa história que o André contou até agora, mas eu tava pensando aqui, a Bíblia, ela tava em um idioma onde só a Igreja Católica compreendia, né? E as pessoas comuns não tinham esse acesso. Aí vem um homem querendo mudar isso, querendo transformar, e é morto. Apontou para uma... Como que eu posso dizer isso? Um sucessor, né? Isso, um sucessor. Não vou dizer algo profético, mas um sucessor ali. Ele falou que viria e veio. Foi Martinho Lutero. E dali a reforma aconteceu mediante o poder do Espírito Santo, obviamente, né? E a partir dali que a reforma foi feita, que a mensagem do evangelho começou a ser espalhada para pessoas simples, eu acho que é isso. Olhando para a Bíblia, a gente consegue ver que o Senhor, ele ama usar pessoas simples para espalhar a mensagem dele. Gente comum, né? Gente comum, exatamente. A gente estava numa mesa, eu acho que foi domingo, eu não me recordo quando foi, e o Henrique, ele falou que Deus tem alguma coisa com o último filho, né? Sempre com o mais novo. Eu acho que isso se encaixa nessa história de que pessoas simples, como a Dona Maria, o seu João, o seu Joaquim, pessoas que trabalham, que é o padeiro, que é o sapateiro, a costureira, amando Deus em algum lugar, recebendo o Espírito Santo, e ao invés de se acomodarem naquele lugar, falar, meu, tem mais pessoas que precisam receber essa mensagem que eu recebi um dia, sabe? Então, acho que essa história, ela se encaixa na nossa vida hoje, na vida de todo cristão hoje, que fala que é um cristão, que fala que ama missões. Eu acho que precisa olhar para os antepassados, para as pessoas que semearam para que a mensagem chegasse até nós e olhar e enxergar a forma que essas pessoas realmente viveram o evangelho, né, a vida delas depois que elas receberam a semente do evangelho no coração delas.
Porque foi algo diferente completamente, eu acredito. Porque você imagina, um dia eu tô trabalhando na padaria, tô tendo a minha rotina diária ali, e um dia eu recebo uma mensagem do evangelho que perfura meu coração, alguma coisa começa a queimar dentro de mim, eu começo a ter o anseio de orar, e a gente pode falar um pouco depois da oração também, que envolve, né, na missão dos moravianos também. Aí eu tenho esse anseio de orar e tudo mais, e a partir dali eu tenho a revelação de quem é o Senhor na minha vida. E aquilo ali é tão forte em mim que eu não quero ficar só ali naquele ambiente de oração que acaba sendo um conforto. Mas eu quero ir para um lugar completamente desconfortável, espalhar a mensagem do evangelho, porque foi assim que eu recebi. Eu lembro de Mateus 17, quando Pedro, Tiago e João veem Jesus transfigurado em cima do monte Nossa. e falam: a gente quer fazer tendas aqui, Senhor, e ficar aqui nessa Exato, experiência. nossa, é isso mesmo. E muitas vezes a gente na vida de oração, a gente quer fazer uma tenda e ficar naquele lugar, né? Sim. Só que aí o que o Senhor fala? Não, essa experiência vai passar e a gente vai descer e a gente vai pregar. Então, às vezes, muitas vezes a gente está preso a essa experiência e a gente esquece que o Senhor Jesus, ele não age só na experiência sobrenatural, mas ele age também no cotidiano, tanto Exato. quanto. Então, as nossas experiências sobrenaturais, elas são muito pontuais, pô. Aonde que Deus vai agir? Só nisso? Não, a gente seria fraco na nossa fé se a gente ficasse aguardando de experiência em experiência pra gente ir formatando a nossa relação com o Senhor. Sim. Não vou esperar quantos montes da transfiguração pra eu ser um crente mesmo de verdade e sair, né? Exato. Só que eles precisaram compreender na primeira, mano. Foram lá, experiência muito louca, chapada, mas não é o domingo, pô. Nossa, você vai pode descer crer. e você vai pregar no seu cotidiano, na sua vida cotidiana. E eu acho que isso eles provaram muito. Sim. Existiu o sobrenatural, o extraordinário acontecendo, uma vigília de 100 anos, mas o cara fazia sapato pra glória de Deus. Mano. É isso. Eu acho que, pra desmistificar da mente da galera, né? Quando a gente fala de vigília, ou nos dias atuais, a gente já pensa em louvor. Madrugada. Isso, exatamente. Madrugada, com louvor, adoração, pregações, né? Só que quando a gente olha pra palavra e vê essa palavra adoração, a gente tá adorando o Senhor com tudo que a gente faz. É como você falou agora. Tô fazendo um sapato pra glória de Deus. Por quê? Porque ele é digno disso, sabe? Tem um outro texto que vai falar tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, O meu respirar. o meu respirar é adorando ao Senhor e é a minha resposta àquilo que eu recebi, que foi o Evangelho, né? Quer comentar alguma coisa, mano? Da parte também que o André fala sobre 100 anos, né, de vigília, né? É muito louco que os caras tiveram essa disponibilidade, tiveram a ânsia por Deus, né? E trazendo por dia de hoje da gente, quando passa às vezes o culto de 1h30, a pessoa já fica agoniada, né? Pra querer ir embora, pra querer sair, pra curtir, comer uma pizza. Isso. E os caras ficaram 100 anos direto ali, sendo enviados, louvando, adorando a Deus, direto fazendo sapato pra glória de Deus. É muito louco essa parte dos 100 anos de vigília. É uma sede que eles tiveram, né? Doido. E é assim, né, mano? Por que não acontece hoje? Porque a gente tá com pressa, mano. Porque se Deus vier hoje e pedir pra gente uma vigília de 100 anos, a gente não aguenta uma vigília até 12h30, pô. Exatamente. A gente quer ir embora pra almoçar, mano. A gente quer terminar com o que Deus tá fazendo. A gente não quer que ele tenha... A gente não quer uma vigília de 100 anos, mano. A gente não quer uma vigília de 30 dias. A gente não quer. Por quê? Porque na primeira hora a gente já cansa, pô. Porque a gente tá acostumado, né? E a nossa geração, ela carrega um juízo de ser viciado mesmo em dopamina. Sim. Então a gente abre o TikTok, se o vídeo tiver 40 segundos, a gente passa. Porque a gente não aguenta ouvir a mesma coisa, né? Sim. A gente tava zoando ontem, falando, pô, daqui uns dias pra gente pregar 1 hora, a gente vai ter que colocar um vídeo de... Nossa, você falou! Um vídeo da galera apertando espinha atrás da gente no telão. Aí pra a chamar a atenção. Chamar a atenção e prender a atenção da galera. Porque o discurso ele não tem mais o mesmo poder, né? Sim. Por causa do vício em dopamina. Mas na época a galera era muito apaixonada, mano. Então era tipo, Jesus não vai embora. Fica aqui com a gente. E Jesus foi morar nessa vila, mano. Meu Deus. E, cara, e se Jesus quiser morar na nossa vila? Será que a gente preparou isso? E se Jesus vier num Mova, numa reunião, numa terça-feira, e for essa reunião que ele vem pisar nesse lugar pra sempre, mano? Ou por 100 anos? Será que a gente tá pronto pra comportar isso? Porque às vezes a gente deseja que alguém faça pra gente participar de vez em quando, né? Sim. Mas e se for a gente? E se for agora? E se for amanhã? E a gente pensar nisso, né?
Esse movimento ele deu origem às missões modernas, então, só pra gente se situar. As missões modernas elas acontecem porque os moravianos começaram a fazer missões transculturais, a compreender as culturas ao seu entorno, a integrar o evangelho, a ministração do evangelho à cultura. Então, assim, tem coisas que o evangelho rejeita na cultura e tem coisas que ele agrega à cultura. Um exemplo clássico disso é a gente falar sobre, sei lá, o resgatador na tribo Camaiorá. Eu ia falar isso agora. O que é o resgatador da tribo Camaiorá? O cara lendo o livro de Ruth, o Leandro, o Karatsipá, que veio aí na semana passada. Sim. Ele lendo o livro de Ruth, ele falou, cara, o resgatador de Ruth, né? Depois que o esposo faleceu, foi ele que assumiu. Isso tem na minha cultura. E aí, como que ele foi evangelizado? Os caras falaram, tá, mas esse resgatador, Boaz, ele não é um fim em si. Quem resgata a noiva, a sua noiva, é o Senhor Jesus Cristo. E aí, entrar por meio da cultura para apresentar o Cristo. Né? E aí o Karatsipá dobrou seus joelhos e orou ao Senhor um dia na tradução do livro de Ruth. Então a gente tem visto que o resultado do que esses caras fizeram reflete até hoje, cara, nos povos ribeirinhos, nos povos indígenas, quando a gente vai para outra cultura levar o evangelho, Sim. quando a gente integra a mensagem do evangelho em algum gatilho da cultura que a gente está pregando. E isso é muito louco. A gente hoje é automático, mas se a gente for buscar a origem disso, é lá nos moravianos, nessa galera aí. E é por isso que a gente tem que estudar, né? Aquilo que a gente tá fazendo, assim. Obviamente, quando eu falo estudar, eu digo estudar principalmente a mensagem do evangelho, né? Pra gente não ter uma mensagem distorcida dentro de nós. Mas como um molde de missão, né? Como a gente tem o nosso projeto aqui, o Mova é missional, o podcast aqui é para falar sobre missões, a maioria dos assuntos aqui. Então, como moldes, acho que a gente precisa olhar mesmo para os nossos antepassados, pelos os mártires, né? Tem aquela famosa frase que fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja, e não é à toa que é uma frase tão famosa, tão citada por comunidades reformadas hoje, porque eu acho que isso nos ensina a não querer inventar algo novo, né? Um novo caminho, mas a continuar aquilo que irmãos nossos já fizeram lá atrás, a resgatar uma essência que irmãos nossos já fizeram lá atrás e que deram certo. Mas o que também me parece hoje é que muitos de nós queremos inventar coisas novas, inventar diversos, vamos colocar aqui, diversos movimentos, diversas ideias de como evangelizar, do que é missão realmente, levar várias ideias para o campo, que muitas das vezes não é o essencial, né? Mas esses irmãos, assim, olhando para eles, como você falou, que é através da cultura deles, agregaram o evangelho e acabaram juntando, né, de certa forma, eu acho que olhando para isso é o que a gente precisa fazer hoje, sabe? Não querer inventar e enfiar a goela abaixo o evangelho em uma cultura, mas é entender como aquela cultura pode ser alcançada pelo evangelho de Jesus. Como é que o Senhor se revela para aquele povo, sabe? Para aquela etnia, no caso. Acho que, por enquanto, é isso que eu tenho para falar aqui nesse parêntese. Acho que dá pra gente continuar aí na história dos moravianos. Pessoal, só pra dar um toque aqui pra vocês, quem conhecer essa história aqui e vê que a gente tá esquecendo de algum ponto, lança nos comentários aqui, tá bom? Que a gente pode fazer um vídeo lá no nosso Instagram, que vai estar aí na nossa descrição, falando um pouco mais também sobre os moravianos. E se você também quiser outras histórias de avivalistas, de histórias de movimentos missionários, coloca aí também nos comentários que a gente vai atrás e fazer esse podcast para vocês da melhor forma também, para esclarecer as dúvidas, beleza? Curte e comenta. Curte e comenta também. Se manda pra galera que não conhece essa história dos moravianos também, beleza? Aí vamos lá. O movimento moraviano, ele também traz uma frase muito legal, cara, que é uma continuação do trabalho de Martinho Lutero, que é cada Bíblia em uma das casas. Só que aí, essa galera percebeu que a galera não sabia ler. Aí o movimento moraviano, ele implanta a ideia de cada Bíblia em uma casa e cada igreja uma escola. Meu Deus. Então, o movimento de escolas em igrejas, ele é uma continuidade da Reforma Protestante, com o desejo de que todas as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, para que, conhecendo o Evangelho, a vinda do Senhor Jesus Cristo fosse apressada. Então é muito louco isso também, né?
Só uma demais. curiosidade Essa eu não sabia, não. pra gente estudar. Quem disse isso foi o próprio Martinho Lutero, mas a implantação disso foi posterior em um moraviano que plantava junto à igreja uma escola para ensinar os camponeses a lerem a Bíblia no seu idioma, Muito estratégico, né? no seu idioma local. E a importância, né, da Bíblia no Com seu certeza. idioma materno, a gente aprendeu sobre isso, né? Uhum. Porque existe uma identificação dentro disso muito louca que a gente não sabe explicar. Porque eu e você nascemos e a Bíblia em português já existia, né, mano? Sim. Mas você imaginar, cara, se não existe uma Bíblia em português pra gente ler, né? A dificuldade que A seria, dificuldade que você tem de compreender mesmo, né? Porque a linguagem é totalmente diferente. Então os caras também eles trabalhavam com a tradução da Bíblia para os povos nativos, né? Uhum. Que é uma coisa que a Jocum faz muito hoje. Existem irmãos trabalhando agora, né, na tradução da Bíblia para etnias que ainda não foram alcançadas por causa da falta da escritura e às vezes até você vai a alguma tribo africana muito distante, muito afastada, essa tribo não tem nem vocabulário. Nossa. Então os caras eles fazem de maneira oral, verbal e gravam cada uma das histórias bíblicas de maneira fidedigna para anunciar o evangelho para essa galera e eles terem as histórias bíblicas. Então isso acontece até hoje e também é derivado do coração missionário dos moravianos lá atrás. Legal. Não sabia dessas coisas, não. Pra você ver, pessoal, é muito importante estudar sobre a história dos moravianos aí, ó. Vamos contar algumas histórias sobre essa galera? Vamos. Começar sobre a história dos dois jovens, Nossa, essa que é a mais famosa. Ou a gente conta ela por último? Não. Vamos contar de John Wesley primeiro. Conta de John Wesley, que eu também não conheço, aí a que eu conheço deixa pro final, vai. John Wesley é um pregador britânico, a maior parte da galera que conhece, ele tem diversos livros, o mais famoso dele vendido até hoje é o Sermão do Monte. E John Wesley, um pregador famoso, um avivalista, um cara que ele dizia assim, né? Perguntaram para ele uma vez, Wesley, como que você faz, cara, para que os seus cultos sejam tão cheios, né? Que a galera ia todo mundo para assistir John Wesley pregando. Ele fala assim, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Essa é uma frase de John Wesley. John Wesley, ele sendo esse pregador extremamente famoso, ele viaja para o Novo Mundo, que é os Estados Unidos. Isso em 1700 e tanto. Um pouquinho depois, já do avivamento que está acontecendo lá na Morávia. E junto com ele, dentro desse barco, existem muitos moravianos que também pegaram esse barco a fim de irem para o Novo Mundo evangelizar. Então foi uma galera para lá falando assim, poxa, um continente novo, descoberto, a gente vai todo mundo para lá e a gente vai falar do amor de Cristo naquele lugar. Então vai uma galera no navio junto com John Wesley também dentro desse navio. Só que John Wesley, apesar de ser um avivalista, de ser um homem sedento por Deus, de ter família, ele estava dentro desse barco, junto com diversos moravianos, e o barco começa a ir a pique no meio de uma tempestade terrível, cara. Meu Deus. E quando ele olha no entorno dele, essa galera se junta e começa a cantar e se alegrar e sorrir, e meio que almejar estar com o Senhor, e a declarar com as suas próprias bocas que amavam mais a vida vindoura do que essa vida. A declarar nos seus louvores, que eles cantavam muito, né? Até por causa da vigília de oração, isso brotava, muitas músicas. Nisso John Wesley já pregava, já era um grande teólogo. Meu Deus. Só que John Wesley estava com medo de morrer. E os moravianos estavam cantando Feliz, e falando que loucura, e recitando Filipenses 3, né? Uma canção que diz, Paulo dizendo, né? Eu estou aqui para pregar o evangelho para vocês, mas melhor é estar com o Senhor. Nossa. E eles começam a cantar isso e John Wesley fica muito comovido com isso, muito mexido com isso. E ele percebe ali também uma conversão no seu coração. Ele recebe orações ali e ele é encorajado a olhar para a vida vindoura de uma maneira mais valiosa do que a vida aqui. Então, o ministério de John Wesley, que foi gigantesco, foi influenciado diretamente, né? Ele foi avivado literalmente pelo trabalho dos missionários que estavam indo para o Novo Mundo, né? É como se ele estivesse se convertendo naquele momento ali, tipo... Compreendendo o que os discípulos compreenderam, né? Nossa, aquilo que a gente falou ontem, né? Quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição e participar dos e participação dos seus sofrimentos. Pode crer.
ser co-participante, parecido com Jesus na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 7 a 10. Então, isso estava dentro do coração dos moravianos. E a galera que olhou para isso, o John Wesley olhando para isso, ele ficou extremamente impactado com o desapego nessa vida que esses caras tinham, mano. Esses caras iam pro campo para pregar para canibais. E eles morriam glorificando o Senhor, mano. Nossa. Então isso no século XVII, século XVIII era absurdamente... a pregação era absurda, assim, aos ouvidos da galera que ouvia, porque era um escândalo mesmo o apego que esses caras tinham na vida eterna. Então é como se John Wesley sendo o cara ali onde todo mundo ia pregar ali. Ia pregar, desculpa, ia ouvir ministrar o evangelho, né? Todo mundo queria, vamos dizer, uma foto com John Wesley, um autógrafo ali, uma Bíblia assinada. Ele conhecia Cristo, participava, vamos colocar assim, né? Da ressurreição de Cristo, mas não participava do sofrimento de Cristo porque ainda tinha medo de morrer. Uhum. E consequentemente não participava da ressurreição de Cristo, né? Porque se tá com medo da morte ali, cara. Nossa, mano, é muito louco. Essa parte. Acho que o Ariel me contou um pouquinho mais cedo essa história. Na verdade, ele tocou no assunto do texto de Filipenses. A gente tava no carro, ele tocou nesse assunto e eu fiquei pensando. E eu não sabia que a gente ia tocar nesse assunto aqui no podcast. E eu não consigo parar pra pensar, pra raciocinar nisso, pra imaginar essa cena de um homem que a gente olha assim com tanta admiração dentro da história do cristianismo e acreditar que ele tinha um medo da morte. Sendo um ótimo teólogo, sendo alguém que tem um dos melhores livros. Como que é o nome do livro que você falou? Sermão do Monte. Sermão do Monte, que alguns dos mais vendidos, né? Até hoje eu acredito que é um dos livros mais vendidos evangélicos do mundo. Do mundo, né? Então, você imagina, pô, o Sermão do Monte é o melhor sermão de todos, né? Que Cristo deu ali na Bíblia. Só que ele fez uma interpretação, né? E aí ele fez um livro da interpretação do Sermão do Monte na concepção dele. Certo. Muito louco. Muito louco. Aí o que eu quero dizer com isso é que, tipo, às vezes não cai essa ficha pra gente. A gente acha que nós estamos preparados pra tudo, que nós já somos os crentes top one aí do mundo, sabe? Que a gente tá pronto pra muita coisa. Mas quando a gente olha, de novo, vou falar isso, quando a gente olha pras histórias dos antepassados, a gente percebe que a nossa vida, tipo, não condiz com aquilo que a gente crê de verdade, sabe? Porque você imagina, pô, eu prego, eu faço um monte de coisa na minha comunidade, eu sirvo, eu faço tudo que Cristo pede pra mim fazer ali de certa forma, né? Mas eu tô com medo de morrer, velho. Sabe? Eu não tô compreendendo que eu vou ressuscitar com Cristo um dia. Porque quando meu Senhor voltar, eu vou ressuscitar com Ele. Vale muito mais eu estar logo com o meu Senhor do que ficar aqui correndo atrás do vento, vamos dizer assim, sabe? Acho que é isso. Vamos pra próxima história? Vamos. A segunda história, que eu acho que é a mais conhecida, é a dos dois jovens. Ah, essa é a melhor de todas. Eram dois meninos que foram assim, impactados com o movimento de oração que estava acontecendo. E eles foram estimulados a conhecerem os lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado. Em uma pesquisa de campo, eles conheceram algumas ilhas do Caribe que eram lideradas por britânicos. Por um líder britânico, era um dono, e ele escravizava dentro dessa ilha diversos trabalhadores para diminuir o custo do seu trabalho, e se eu não me engano era tecelagem, alguma coisa do tipo, na época que a ilha trabalhava, mas esses caras não tinham direitos nenhum, eles sofriam pra caramba, eram agredidos, e eles souberam que ali não havia chegado ainda o evangelho. Então eles, tomados pelo texto de 1 Pedro, de que eles deveriam anunciar o evangelho para apressar a vinda de Jesus Cristo, todo lugar onde ainda era inalcançado, esses caras queriam pisar e pregar. Eles começam um processo de negociação com o dono da ilha. E eles falam que eles tinham o desejo de levar a palavra de Deus para lá, de evangelizar naquele lugar, de aliviar o peso, né, da escravidão daquelas pessoas. E o que acontece é que o dono daquele lugar era um ateu fervoroso, né? E o cara olha para ele e fala, cara, eu não quero esse negócio de evangelho dentro da... Uma balela, né? Fala uma balela. É uma balela, essa balela de evangelho dentro da ilha que eu cuido e que a galera trabalha. Então eles ficam muito chateados, eles se reúnem e eles têm uma ideia, cara, dentro da vigília de oração de novo. E a ideia era a seguinte, a gente vai
como escravo para esse lugar. E a gente vai ser escravizado e trabalhar o resto da nossa vida nesse lugar. Mas a gente vai anunciar o evangelho do reino para pessoas que não conhecem Jesus Cristo, a fim de que a gente apresse o dia da vinda do Senhor Jesus. Meu Deus. E eles negociam da seguinte forma com o cara. Ele fala assim, a gente vai para lá e a gente vai ser seu escravo também. Você só não pode proibir a gente de anunciar o evangelho. E aí o cara fala assim, tudo bem, só que vocês que vão pagar a passagem de Nossa, vocês. essa parte é a mais pesada de todos. Os caras pagaram financiaram a própria passagem. É muito louco. A história se conta que os tornarem caras escravos. voltaram para a vigília de oração. E o povo da vigília de oração levantou uma oferta para que eles comprassem passagens para que eles fossem escravizados em uma ilha a fim de pregar o evangelho. Meu Deus do céu, hein? Quando eles chegam no porto, eles começam um culto de agradecimento ao Senhor. E essa galera toda começa a chorar muito, se despedindo desses jovens, 17, 18 anos. E esses jovens sedentos pelo Senhor Jesus, eles dizem a frase mais forte do mundo missionário até hoje. E perguntam para eles o porquê. Eles falam assim, ao Cordeiro, que é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. A gente está indo porque o Cordeiro é digno, ele merece receber a recompensa pelo seu sacrifício. E eles começaram a cantar isso, eles começaram a louvar isso, já existia uma música que cantava isso, eles continuaram cantando isso, eles entraram no barco cantando isso, e os pais deles se despediram deles de uma vez por todas, para sempre. Só vão encontrar eles na eternidade. Que louco. Eles foram embora para nunca mais voltar. Posterior a essa missão, que eles foram para lá, alguns moravianos, quando eles iam em missão, em grupo, eles levavam 2 caixões, mano. Que eram os 2 jovens que morreram no campo. Então eles carregavam orgulho de que no meio deles pessoas tinham morrido para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então era muito louco, porque essa história foi contada 100 anos depois. E com toda certeza eles já estavam mortos quando essa história foi contada para, por exemplo, a galera que estava em 1820 recebendo essa informação. Que louco. Aí você imagina o cenário agora, né? Tipo, pra galera conseguir compreender, tipo, eles dentro da vida da geração, aí surge essa ideia na cabeça deles de irem até o dono dessa ilha e terem esse diálogo frustrante, né, com o dono da ilha, e beleza, voltaram pra oração pra ver o que iria acontecer depois, né, pra receber algo de Deus ali, pra saber o que fazer em cima disso, em cima dessa conversa que eles tiveram. E o Senhor desperta uma ideia deles irem mesmo, já que ele não quer essa balela, vamos se tornar escravo, vamos se tornar como um deles lá, um desses indignos, vamos dizer assim, né? Vamos se tornar um deles e vamos pregar lá dentro. Aí eles voltam, conversam com os caras, com o dono da ilha, e o dono da ilha fala que não vai pagar a passagem, eles voltam de novo para a oração, e o grupo de missionários falam que vão financiar a passagem deles. Aí você imagina eles se despedindo ali agora, nesse cenário que eu quero chegar. Que é eles dentro do barco já, o barco indo um pouco já, indo diretamente para a ilha, né, em direção à ilha. E o pessoal ali, é balsa que se chama? O pessoal na balsa, familiar, amigos, uma galera, parentes, né? Tipo, chorando, não sabendo o que pode acontecer com eles, ou muitas das vezes já sabendo, imaginando o pior, dando tchau com lágrimas nos olhos, e eles apontando para o céu e falando isso, né? Essa famosa frase que é para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício, né? Então você imagina esse cenário, tipo, eu lembro quando a gente foi levar o Ariel na primeira vez na Turquia, no ano passado, eu não conseguia parar de chorar, velho. Porque eu falei, putz, mano, o nosso irmão pode acontecer um monte de coisa com ele lá, ele pode ficar doente, ele pode ser preso, um monte de coisa, né? Eu vou abrir uma coisa aqui que vocês não sabem. Eu acho que nem você nem o Luiz sabem ainda. Quando o Ariel foi, e quando a gente foi, agora para Marajó, todas as missões que a gente faz, a gente deixa uma carta para as pessoas que a gente ama. Legal. Porque todas as missões que a gente faz, a gente não sabe se a gente vai voltar. Entendeu? Legal. Então agora a gente vai para Marajó, o que a gente vai fazer? Fazer uma Vocês carta. Vocês vão fazer uma Legal. carta para sua avó, para o seu avô, para o seu marido, para sua esposa. Uma carta de despedida que não vai ser entregue caso não aconteça nada. Mas se acontecer, ela vai ser entregue.
Então, é uma conduta que os missionários moravianos faziam. Sim. Então, e isso até hoje é extremamente válido, porque imagina, acontece alguma coisa com o Ariel, eu tenho as últimas palavras dele para a mãe dele, para os irmãos dele, para entregar na mão deles e eles lerem essa palavra, né? Eles Legal. terem essa palavra como um consolo. Legal. Então, todas as vezes que a gente for para missão, a gente tem que ter esse coração desses caras. Porque você imagina, Pedro, o cara era filho, ou empresário, ou um filho de empresário. O pai olhava para ele, o maior orgulho do pai dele não era que ele fosse um doutor ou um carpinteiro como o próprio pai, era que ele fosse missionário e que ele tivesse a honra de morrer pelo Cristo que foi anunciado. A gente vê que hoje isso é completamente distorcido. A galera tem filho e fala, cara, o missionário é o outro lá, você é o doutor, pô. Eu vou desejar para você o que Paulo disse que é esterco. É que Paulo fala, os diplomas, tudo que eu tenho, eu considero como refúgio, como esterco. Deus teve um filho só e fez desse filho um missionário. O trabalho de se esvaziar desses meninos é o mesmo trabalho de Filipenses capítulo 2. Ele era Deus, mas ele não levou isso em consideração e se fez humano. Sim. Ele desceu aqui no meio da gente, cara. Se esvaziou, né? Gente pecadora. Ele esteve no meio da gente e se fez como a gente. Exato. Aí o que os caras olham? Eles olham para Filipenses 2. A teologia ajustada é extremamente Com importante, certeza. né? Eles olham para Filipenses 2 e falam assim, cara, então para esse povo ser alcançado, no mesmo modelo de Cristo, porque ele fala, tende em vós o mesmo sentimento. A gente agora não é mais moraviano, a gente agora não é mais filho do Beltrano, agora a gente é escravo, como eles. Exato. Isso é muito louco, E né? é nisso que eu ia chegar, que tipo, eles consideraram tudo aquilo que eles tinham, aquele ambiente de conforto, da oração, das experiências que a gente citou um pouco no começo, supostamente como perda se eles não fizessem nada para ministrar o evangelho, certo? Uhum. Então, Filipenses 3 agora, né? Também, se juntando à ideia dos moravianos de irem fazer. Para você ver que a missão ela tem que estar ajustada com a Bíblia também, com a oração. Tudo isso é uma coisa só. Ou seja, eles tinham todas aquelas coisas, experiências, provavelmente tinham uma família bem estruturada e tudo mais, até por ser na Europa, né? Ali no caso, é na Europa, né, gente? Europa. Então, até por ser na Europa ali, eles consideraram todas essas coisas como perdas para se tornarem escravos. Meu, isso é muito louco. Quem que consegue abrir mão hoje de uma empresa inteira, de uma herança inteira, pra ir lá sei lá, pro Paquistão, lá, pra ir lá pra esses lugares, pra faixa de Gaza, simplesmente pra ter uma vida simples e pregar pra essas pessoas? É muito difícil hoje. É porque a galera não entendeu que quando ela faz isso, ela apressa o amado, cara. É. Entendeu? O dia do casamento tá mais perto. Se você puder fazer isso, você vai fazer, porque a sua sede, né? Aquilo que a gente falou no Mova algumas semanas atrás, a nossa sede é aquilo que está em Mateus no capítulo 9, que fala assim: vão chegar dias em que o noivo vai ser tirado deles. Então eles vão jejuar. Essa galera tá ferida, mano. Sim. Eles estão falando, cara, o noivo não tá, mano. Se o noivo não tá, eu vou fazer de tudo para que ele esteja. E a galera se satisfaz no Consolador, que cara, o Espírito Santo é Deus. Sim. Mas o fato é que em Sião, o trono, agora, não tá, ele tá vazio, cara. E um dia estará lá o trono do Messias. E enquanto isso não acontecer, o missionário tá ferido por essa mensagem, cara. Sim. Então ele vai aonde precisar, no beco mais profundo de todos, para anunciar o glorioso evangelho de Cristo, a fim de que apresse o dia da vinda do Senhor Jesus. E é importante que você falou que o Espírito Santo ele é Deus, né? E às vezes algumas pessoas podem interpretar como se a gente estivesse descartando o Espírito Santo aqui nesse assunto. Não é isso. Mas é que ainda existe uma missão a ser feita, né? Uhum. Ainda existe algo que Jesus mandou nós fazermos ainda. E foi por isso que ele deixou o Consolador. Porque falta o noivo ainda, o que você falou. O trono ainda, em Sião, ainda está vazio. Então falta o noivo. E o Consolador é ele. Ele nos consola com a falta do noivo hoje. Sabe? Então, nós não estamos descartando que o Espírito Santo é Deus, nós cremos na Trindade 100%, mas o que nós estamos falando é que ainda existe uma missão a ser feita, que é apressar a vinda do nosso Senhor Jesus. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. Né? Exatamente. Sem ele a gente não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Aí, a última história, que ela marca o fim da vigília de 100 anos. Então, muito provavelmente, perto de agosto de 1827, o filho do conde Zinzendorf,
que o conde já tinha falecido. Sim. A vila vazia. Por que vazia? Vazia porque todo mundo foi enviado. Meu Deus. Então tinham poucas pessoas dentro da ilha. Todos os milhares que tinham ido dentro do pra vilarejo. lá foram embora pra Foram pregar embora. o evangelho. Tava todo Meu mundo Deus. indo embora pra Todo pregar o mundo evangelho. nos quatro cantos da E é terra. muito louco que não eram a galera tida como missionário no mesmo molde de hoje. A galera olha hoje, o missionário é quem? É o jovem que tem lá entre os seus 18 e 25 anos, que leu a Bíblia, que fala inglês, que ama Jesus, e é ele que vai. Só que não, cara, era o casado com 5 filhos, mano, e 40 anos. Que na época era muito, tá? Era o senhor de 50 anos. O caso desse daqui que eu vou contar, o último missionário, era o sapateiro. Nossa, essa história é muito E é boa. muito louco porque esses caras não carregavam o nome, né? A gente vê aí, os 2 jovens. Exatamente. O sapateiro. A galera que converteu o Wesley. Wesley tinha nome. A galera a gente não sabe. A mensagem tava com quem? Com o grande pregador? Não. Sempre esteve com a galera simples. Com os anônimos, né? E aí Jesus fala isso, cara. Ele glorifica o Pai falando, Pai, glória a Deus que os simples receberam essa mensagem, pô. Meu Deus. Então aí a gente vai olhar agora essa última história. O filho do conde, ou o neto do conde, eu não me recordo bem, eles descobrem que um território foi descoberto, e esse território era muito frio, e esse território tinha acabado de ser vendido, ou estava em negociação, processo de negociação, entre a Rússia e os Estados Unidos. O nome não era Rússia ainda na época, se não me engano era... Eu não sei qual que era, mas era o... não sei o que de Kiev. O Gabriel saberia. O território russo hoje. Pertencia ao território russo e agora existe uma negociação com os americanos. E aí o conde chega na vila, o herdeiro do conde, e ele começa a procurar um missionário para ir para esse lugar, porque nesse lugar não tinham ainda anunciado a palavra e o coração dos caras era: o noivo não tá aqui. Se o noivo não tá aqui, alguém precisa ir lá pregar para apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a procurar e ele encontra o sapateiro, que era um homem simples, de linguajar simples, pobre, de lá da ilha, do vilarejo. Sim. Aí esse cara, o conde chega até ele e fala assim: sapateiro, é o seguinte, a gente conheceu uma terra chamada Alasca, e essa terra é muito fria, cara. E lá ainda não anunciaram ao povo que mora lá o Senhor Jesus Cristo. E o cara já tinha mais de 50 anos. Isso na época, Pedro, era tipo assim, como se hoje tivesse 70 anos. Nossa, muito senhor. Muito senhor. E esse cara se alegra tanto, cara, porque chegou a vez dele. Ele se alegra, ele chora. Ele agradece a honra de anunciar o evangelho de Jesus Cristo em um lugar como esse. Só que o conde fala assim: cara, a gente não tem dinheiro pra te mandar. E o cara fala assim: cara, não precisa de dinheiro. Só me dá um par de sapatos que eu vou pra lá. Cara, e isso marca o final dos moravianos. Foi o último. O último moraviano que foi enviado. Ele só precisou de um par de sapatos, mano. Meu Deus. E o cara foi pra lá se virando. É muito louco porque ninguém sabe o termo da história do lado moraviano. Os Estados Unidos fecham o acordo e compram o Alasca. E eles mandam missionários para irem evangelizar os esquimós. Quando eles chegam para evangelizar os esquimós, os caras já conheciam o evangelho de cabo a rabo. E eles falaram para os missionários: um homem simples chegou aqui só com um sapato e nos ensinou sobre Jesus Cristo. Meu Deus. Até hoje, o Alasca é um território extremamente cristão, cristianizado. Só que não precisou ser cristianizado pelos americanos. Ele foi cristianizado anteriormente por um moraviano só com um sapato. E aí termina, cara. Terminou o movimento moraviano por quê? Um escândalo? Não, pô. Porque o último missionário foi enviado. E esse é o nosso desejo como Mova. Sim, é verdade. Quando que o Mova acaba? Quando o último missionário for enviado. As nossas escolas vão promover o quê? O envio de gente simples para o campo. Da senhora, da dona Meire, da Fabiana. Dessa galera que é simples, que não se vê nesse lugar porque a igreja, a pregação que ela ouviu, disse que isso era coisa para jovem, não era coisa para todo mundo. E o que a gente está fazendo de novo, Pedro? Cada casa uma Bíblia,
cada igreja uma escola e cada cristão um missionário. Que pode ir para o campo, que pode amar o povo, que pode falar do amor de Jesus, sendo a faxineira, sendo o maior teólogo do mundo. Esse pode estar no campo evangelizando. E até o último missionário ser enviado, o Mova vai existir. Mas nosso desejo é ter a mesma média que os caras, né? Uhum. A média dos caras, para você ter uma ideia, hoje a média de envio de um povo é de 0,6%. Então os países que enviam mais, eles enviam dentro do conglomerado de cristãos que estão nas igrejas, o equivalente a 0,6%. Nossa. Na maior parte dos países. O Brasil envia um pouco mais, o Brasil e os Estados Unidos. Mas é muito e a Coreia pouco. do Sul, mas é muito pouco. Os caras enviavam 65%. Os caras enviavam, mulheres 25%, homens 65%. É como se fosse uma nação inteira saindo pra Saindo evangelizar. para evangelizar. Meu Deus. E tratando a sua casa como uma base missionária. É o lugar que eu passo as férias. O resto, eu tô gastando minha vida anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que louco. Ah, mas eu preciso de muito dinheiro. Olha pro Sapateiro. pô. Ele só precisou de um par de sapato e muita vontade. Então isso ensina pra gente muitas coisas, né? Sim, com certeza. Aí o cordeiro dos moravianos tem a ver com a frase: ao cordeiro que é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. É verdade. O nosso cordeirinho tem essa conotação também dentro do Mova. Então toda vez que você vê aquele cordeiro, você vai lembrar dessa frase aí: ao cordeiro que é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Que louco. Enquanto você falava, meu coração tava aqui queimando, eu tava quase chorando aqui já, imaginando várias coisas. Acho que eu vou sair daqui, eu vou orar também. Mas, e só pra galera entender um pouco sobre o Mova também, que a nossa ideia não é, nunca foi e nunca vai ser um ajuntamento, né? Nós temos um período aí de 4 meses de escola, sempre é a quarta turma, acho que tá batendo o quê? 100 alunos nas 4 turmas juntos. As 4 turmas, mais de 100. Então já temos mais de 100 pessoas aí participando da escola, que participaram da escola, né? E a ideia não é que seja um ajuntamento, mas são 4 meses de aula para depois elas serem enviadas mesmo. É que são 4 meses onde elas vão estar tendo esses conteúdos, como a gente falou, de cultura e evangelho sendo agregados um no outro, sobre a oração, sobre todas essas coisas, sobre teologia também, né? Missão Campo, enfim, vários materiais que é justamente para trazer esse encorajamento para que eles sejam enviados e espalhados por onde eles forem. Não é que a gente vai, nossa, vamos pegar uma pessoa do Mova e mandar para a África do nada, não. Mas é como a gente falou aqui, é vivendo a vida, né? Vão ser enviados para viver a vida como uma resposta ao campo missionário, uma resposta ao evangelho, né? Vivendo como missionários também. Eu sempre falo que é tipo uma fome. O que é o ser humano, né? O que o ser humano vai refletir, eu sempre falo isso, vai refletir a forma que ele vive. Sim. Vamos lá, se eu sou uma fome por conhecimento, então eu conhecer vai ser o suficiente para eu ser salvo, vai me salvar. Que é o que a maior parte da galera entende. Se eu sou um sentimento, os sentimentos são que me salvam, então o meu coração ficar quentinho me salvou. Mas eu acredito que nós somos uma fome pela presença de Deus. Sim. Não é que a gente tem uma fome, nós somos uma fome. Exato. E aí, quando a gente é movido desse jeito, por essa fome que nós carregamos pelo Senhor, que Ele nos alimenta a ponto de nós jejuarmos, né? A gente não come comida, a gente come da vontade de Deus, como Jesus falou. Por quê? Porque nós temos fome de Deus, né? E aí isso move qualquer pessoa para qualquer lugar, mano. O cara tá lá na manicure, tá fazendo unha, ela é uma missionária, mano. E ela tá com fome da presença de Jesus, desejando que Jesus Cristo volte. E aí o que ela tá fazendo? Apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo, anunciando o evangelho. A pessoa tá doida, mano. Trombou nele é evangelho. E eram os caras, entendeu? Era o que os caras compartilhavam por 100 anos, mano. Que louco. Quem dera, né? Quem dera. Só para compartilhar, isso que você falou é muito importante, né? Que nem eu tenho um casal de amigos que eu passei o final de semana com eles e foi muito bom esse final de semana que nós passamos juntos e a gente trocou uma ideia em particular nesse final de semana que nós estávamos. Nós nos retiramos ali do meio dos nossos amigos e a gente foi fazer um trabalho de fotografia ali e a gente começou a trocar uma ideia, né? E nisso, são até pessoas que participaram da primeira turma da escola e eles abriram e falaram,
a gente vai largar nosso trabalho pra ir pro Marajó em agosto, junto com essa turma. E logo depois a gente já vai estar se preparando pra ir pra uma outra viagem em dezembro. Tipo, e pra irem embora mesmo. Meu, você não faz ideia de como ali naquele momento eu só queria chorar, meu, sabe? É o que eu falei ontem, é o nosso sonho, né, mano? É o nosso sonho. A galera falando, mano, isso a gente se vira, pô. Tem uma galera tão segura nisso, Pedro. Tão presa nisso. Precisam de exemplos, assim, né? De irmãos que estão E tão perto da gente agora. perto da gente, pô. Tão perto da gente. É gente que tá recebendo de verdade a mensagem, mano. Exato. Tá acontecendo, mano. Do Tá. nosso lado. Né? Eu quero que aconteça o maior número de pessoas possível. Então essa é a intenção do Mova. Sim, é verdade. A galera se desprender desse movimento de oração e visão oração, né? Exato. Que a galera não percebe, né, mano? Que a gente é um movimento, primeiro, de oração, mano. O nosso desejo era são quantas pessoas na nossa mesa de segunda? 24. 24, por quê? Porque a gente quer um relógio de oração que quem sabe não seja 100 anos aí. Já pensou? Que loucura. Pra depois pensar na ação, né? Uhum. Acho que tudo que move a ação vem através desse momento de oração. Galera, eu acho que é isso sobre a história dos moravianos, sobre a história um pouquinho. A gente passou um pouquinho também sobre a conexão que o Mova tem com a história dos moravianos, como foi criado o Mova. Mas eu quero saber se o Luiz quer falar alguma coisa aí pra galera. Eu tenho uma pergunta, antes desse movimento de moravianos, antes desse mover, desse avivamento, tinha algum outros deuses que eles adoravam, tipo algumas outras religiões? No mundo inteiro sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Assim, eles alcançaram indígenas no mundo inteiro. Eles alcançaram indígenas na Austrália. Então você imaginar que quando eles chegavam nesses lugares, os caras adoravam o sol, a lua, qualquer coisa, tá ligado? E aí eles tinham um trabalho de discipular essa galera. Né? Tem um cara moderno, de missões modernas, que ele se inspirou no movimento moraviano e ele foi para uma ilha onde a palavra perdão não existia no vocabulário deles. Aí não existia a palavra perdão. Aí como que o cara vai anunciar o evangelho? Difícil, hein? Né? Não existia a palavra perdão, não existiam algumas palavras. Acho que nem a palavra amor também era muito explícita. Não existia, mano, no vocabulário deles. Aí o que ele fez? Ele ficou no meio desse povo e ele ensinou os caras o que é amor, misericórdia, perdão. E ele criou um vocabulário a partir do que ele ensinou, mano. Meu Deus. Então isso é muito louco, né? Então era o trabalho dos caras. Se imaginar um mundo mais primitivo do que esse que a gente vive. Sim. E os caras iam e ensinavam literalmente com a vida deles a pregação do evangelho, né? Tem mais alguma pergunta? Não, de boa, só isso. Só isso? Galera, no próximo MovaCast que a gente vai fazer vai ser com o Luiz, tá bom? Falando um pouquinho sobre Marajó. Mas eu acredito que é isso. Você quer falar mais alguma coisa pra galera? Não, só amanhã tem aula, né? Isso, Terça-feira, aula. Sou eu quem dou a aula. Então, Pode 2 vezes seguidas aí, a gente vai falar sobre o Dia do Senhor. Vai ser incrível. Essa aula é top. Era uma aula nova na grade, né? Uma aula nova na grade. As outras 3 turmas que passaram não tiveram essa aula. Mas você que faz parte da 4ª turma aí, ó, fica ligado que é uma aula extremamente importante, principalmente pro cristão aí e para você que quer viver essa vida de missão aí como um cristão genuíno. Tá bom, pessoal? Acho que, como eu falei, é isso. A gente já falou um pouquinho sobre a conexão do Mova com os moravianos. Como prometido para alguns alunos aí, nós trouxemos a história dos moravianos, que é muito importante para falar sobre oração, sobre missão no campo, missões transculturais, como nasce a missão dentro da igreja, né, juntamente com a reforma protestante também. Como eu falei para vocês no meio do vídeo, se você tiver alguma ideia, tiver algum desejo de conhecer alguma outra história de avivamento, alguma outra história de movimento missionário, deixa nos comentários aí pra gente estar analisando qual que a gente traz na próxima. Tá bom, pessoal? Acredito que é isso. Como eu falei também, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo esse vídeo, que assim você ajuda o Mova a ser espalhado aí pelas redes sociais também, porque tem muitas pessoas que precisam conhecer essas histórias, que são muitas pessoas não conhecem ainda e é pouco citado dentro das comunidades hoje em dia. Tá bom, pessoal? Fica aqui meu agradecimento para vocês que ouviram até aqui. Deus abençoe. Beijão. Tchau, tchau.